Minha primeira formação é psicologia, lá no estado do Mato Grosso ainda, quando eu morava lá. Quando eu conheci a instituição, o Instituto Mato Grossense para Cegos, eu resolvi me habilitar mais, me especializar mais. Aí eu fiz um curso de pedagogia para auxiliar nos atendimentos aqui. E me ajudou muito. Aí me especializei em educação especial, inclusiva, né? E depois surgiu a proposta do mestrado, né? O projeto, e eu entrei a fundo, assim, nos estudos, né? Então, eu entrei na turma de 2021, ainda no processo de pandemia. Inclusive, eu entrei, como muitos, né, acadêmicos e professores, num processo de luto, né, durante o mestrado, porque eu tive a perda da minha mãe em 2020. Então, em 2021, eu ainda estava me recuperando, né, do baque. E foi uma coisa muito complicada, assim, porque quando você lida principalmente a área da psicologia, você lida com muitos aspectos pessoais, né? E foi muito conflituoso, assim, no início. Depois eu engrenei e fui embora. Então, a minha pesquisa, eu ingressei, a minha inquietação enquanto pessoa, né, e pessoa LGBT, casada, né, com uma pessoa LGBT também, que tem deficiência visual, e eu também tendo deficiência visual, sempre foi estudar alguma coisa relacionada à sexualidade dessas pessoas. Porque o que a gente percebe durante a nossa vivência e o nosso dia a dia é que as pessoas com deficiência são apagadas, né, do contexto da sexualidade. Como se pessoas com deficiência não tivessem esse aspecto, né, esse atravessamento, né, durante a vida. Então, inclusive, no meio das pessoas com deficiência visual, é incomum você ver pessoas LGBTs assumidamente. Ou as pessoas não conseguem ter a liberdade de, vamos supor, de exercer a sua sexualidade mesmo, ou elas ficam coibidas por algum sistema, né, de opressão, ou às vezes medo das pessoas não quererem ajudar devido à condição sexual. Então a pessoa fica presa a inúmeros paradigmas mesmo. Eu entrei para trabalhar com uma teoria que se chama representações sociais, que é uma teoria que fala sobre o pensamento coletivo das pessoas referente a determinado assunto, que gera um tensionamento social, exemplo. E aí, não tem tensionamento melhor dentro da minha perspectiva do que as pessoas lidarem com o aspecto da sexualidade de pessoas com deficiência visual. Inúmeros autores falam que pessoas com deficiência têm dificuldade de exercer a sua sexualidade justamente por conta desses paradigmas. Então, eu quis saber quais eram as representações sociais de homens gays sem deficiência, de homens gays com deficiência visual, né? E não era surpresa, a gente já imaginava nas nossas hipóteses que haveria aí um apagamento dentro da própria sigla LGBT, né, das pessoas com deficiência, e no caso esse aspecto dos homens com deficiência visual. Então, a gente notou também inúmeros conceitos assim que permeiam o capacitismo, sabe? No sentido de subestimar que essas pessoas possam ter autonomia de exercer a sua sexualidade, de estar ali e de participar de lugares mesmo, né, voltados ao público com alguma deficiência, ou no caso do público LGBT, né? Tipo lugares que os públicos LGBTs acessam. Inclusive, uma das nossas aventuras, minha e do Márcio, foi num dia a gente foi numa boate, né, LGBT, e eu fiz questão de ir com ele e tudo, e a gente fez algumas vivências lá, no sentido. Então as pessoas ficaram impressionadas de ver uma pessoa cega no lugar totalmente visual, porque uma boate LGBT é muito visual, com luzes e pessoas enfeitadas e tal, e eu fazia questão de mostrar para ele, demonstrar para ele, descrever para ele o ambiente. E ele ficou muito assim, entusiasmado, gostou bastante. E é uma vivência que as pessoas com deficiência visual, poucas delas não têm, muitas delas não têm, né? A minha deficiência visual é uma deficiência que chama baixa visão ou visão subnormal, né? E eu tenho cegueira no olho direito, que eu perdi com 3 anos de idade, e no olho esquerdo foi uma baixa visão relacionada também a essa perda do olho direito, mas que teve a ver com um acidente de trabalho, numa atividade informal que eu fazia na adolescência, e eu tive um impacto muito sério no olho esquerdo, no olho bom, né? E aí eu fiquei com essa baixa visão instalada. Só que a minha vida toda foi permeada com as questões de gênero, porque eu já me identificava com o gênero, né, no caso, na época oposto, né?
E eu sempre fui uma pessoa muito, muito sensível, né, às situações, durante a adolescência, de todas as crises que uma pessoa LGBT tem, todas as crises de identidade eu tinha, porque eu não me identificava com o gênero oposto, eu não me identificava, não, eu não me sentia atraído pelo gênero oposto, e eu tive todos esses conflitos com a pessoa LGBT adolescente, e mais atravessada também pela deficiência visual. E aí, no final da minha adolescência, eu resolvi fazer uma transição, na época por conta, né? E aí eu transicionei até os 25 anos, né? Assumi identidade feminina, tudo. Mas depois, por pressão social e por pressão de familiares, eu resolvi estagnar a minha transição e partir para trabalho, estudo, etc. E aí, há mais ou menos uns 2 anos e meio, um pouco antes do mestrado até, veio, né, novamente as crises de identidade e a retomada da transição. E esse processo de transição veio durante o mestrado, né? Então, para mim foi um conflito muito grande, porque eu estava trabalhando coisas relacionadas à identidade, a gênero, sexualidade, né? E de pessoas com deficiência, e tudo que eu lia batia com a minha vida, né? Então eu falei, nossa, então por que eu procrastinar mais, né? Para que eu deixar, né, esse sentimento tomar conta de mim e não ter alguma atitude? E aí eu resolvi retomar o meu processo de transição. E nesse período, nesse processo, o meu companheiro Márcio foi, né, imprescindível para que eu tivesse segurança de retomar e encarar aí a sociedade, né, de cabeça erguida. O meu processo de reabilitação é diferenciado de uma pessoa que tem cegueira total. Por quê? Porque a pessoa que tem cegueira total, ela vai ter todo um processo de orientação e mobilidade, não tem tanto resíduo visual para compensar ali. E eu já tinha bastante. E para mim, o que foi mais relevante foi o acesso à tecnologia assistiva, né? Que são os leitores de tela. Até para o meu estudo é imprescindível que eu utilize, né, os leitores de tela para eu conseguir ter acesso aos materiais, tal, o uso de lupas, né? Então eu fiz todo esse processo na instituição, sim. Todo o meu processo acadêmico foi por conta de toda uma adaptação para pessoas com deficiência visual. Que na época, lá em 2000, quando eu comecei o meu mestrado a estudar, a fazer faculdade em 2011, 2012, eu já na idade adulta, eu só consegui fazer porque eu consegui ter acesso a alguns leitores de telas bem primitivos. Aí eu comecei a ter acesso, aí eu fui descobrir que o céu era o limite para mim. E aí eu consegui estudar, converter os livros em áudio, na época de psicologia, aqueles livros muito densos, né? Então eu consegui transcrever eles, converter eles para áudio e estudar. Na época, quando eu iniciei o mestrado, aliás, durante todo o mestrado, a gente teve muito conteúdo online. Então, isso também foi um facilitador também. Mas a universidade tem um polo, né, de acessibilidade que ajuda as pessoas com deficiência visual no sentido de facilitar a conversão de livros e tal, ou, né, materiais, artigos, né. E hoje em dia também a evolução, assim, dos livros, ela ajudou muito as pessoas com deficiência visual. Por quê? Porque a gente encontra muito material online, né? A gente nas plataformas, né? Pesquisas online. Então, isso também facilitou muito. A gente sempre vê, durante as minhas leituras de pesquisa de mestrado, as pessoas sem deficiência falando das pessoas com deficiência, né? Sempre assim. Mas isso também escancara uma evidência, né? De que as pessoas com deficiência não estão conseguindo acessar as pós-graduações, aos doutorados, né, e os cursos de mestrado. Então, é importante que a gente esteja lá, presente e falando da gente também. Né? Eu, enquanto pessoa transgênera, né, mulher preta, com deficiência, né, falando das necessidades dessa população, eu acho muito importante. E também podendo dar oportunidade para outras pessoas também que queiram chegar até lá, né? Então, a nossa missão é trazer mais pessoas, trazer essa necessidade
de abertura de portas para pessoas com deficiência e pessoas transgêneras na universidade. Participo de um grupo de pessoas transgêneras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é um grupo que chama Transpor, né? Ela é feita de acadêmicos, pessoas transgêneras, dentro da universidade mesmo. São graduandos de inúmeros cursos lá. Então lá eles trazem muito isso, né? Tipo, que a dificuldade, né? Inclusive de aceitação, às vezes até de profissionais da instituição que assim, disseminam preconceitos, né? A questão da dificuldade de acesso a banheiros, né? Então é toda uma questão que ainda é muito vigente, né? A gente lida com uma sociedade muito conservadora no nosso estado, né? Então, as pessoas transgêneras aí, né, são as pessoas que mais sofrem no Brasil, né, relacionadas às questões de deficiência, de violência, né, e morte, inclusive, por mortes violentas, né? Então, nosso estado não deixa de ser diferente. Porque até um tempo atrás a gente não via pessoas transgêneras em mestrados, em doutorados. Hoje a gente tem bastante algumas referências, não são tantas em vista, né? Se for colocar um nível de porcentagem aí, a gente não vê tantas referências, mas já tem pessoas na política, né? A gente tem pessoas nos doutorados, né? No Paraná tem uma doutora que é transgênera, né? Doutora Meg Rayara de Oliveira, e ela também foi inspiração para mim, e eu também tenho certeza que eu sou para as outras pessoas também. Então eu acho que o nosso espaço tem que ser conquistado e a gente tem que assumir esses espaços, sabe? Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade de estar ali, fazer um bom trabalho para que outras pessoas se sintam inspiradas também. A minha meta agora é, não sei, passar no concurso, tentar alguma vaga de professora e mostrar o nosso trabalho aí. Só que ainda a gente encontra muitas dificuldades mesmo, sabe? Em questão de preconceito, em questão de não ter acesso ao conhecimento, não ter acesso de como ingressar, né? Então, na verdade, é uma cultura diferente. Então, o público transgênero, ele tem uma dificuldade de chegar nesses lugares. Por quê? Porque o público transgênero e educação parece que não andam juntos, né? Mas é um paradigma que a gente vai ter que mudar. Entende? Então, se essas pessoas quiserem, elas podem e têm direito a acessar a universidade, sim. Vem junto, assim, a felicidade, né, de ter concluído um curso de mestrado, que não é fácil, é uma situação que exige tempo, exige dedicação, exige compromisso, né, e também você tem que renunciar a algumas coisas do seu dia a dia, né? O Instituto Mato Grossense, no caso o SMAC, me deu muito apoio, né? O Márcio Ximenes Ramos, que é o presidente aqui da instituição, deu muito apoio também. Por quê? Porque eu precisava da aceitação do meu público, né? Que é o público com deficiência visual, que é o público que eu gostaria de trabalhar. Isso foi muito importante, foi um diferencial muito grande assim, para me incentivar a concluir o mestrado e não desistir.